Você não tem ninguém pra te ajudar. E você fica sozinho no seu canto, esperando. Queridos ouvintes, queremos falar hoje sobre tempestades, melodias para se cantar. Diz o texto que está em Marcos capítulo 4, versos 37 a 40, que levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Lembro-me que, quando ainda era adolescente, tanto eu como meus irmãos gostavam muito de jogar um futebol, ainda que nas peladas de rua. Se pudéssemos, íamos jogar todos os dias. Certo dia, sábado à tarde, estávamos num campo de futebol e durante o jogo, de repente, as nuvens, bem acima de nós, estavam formando um desenho encaracolado de forma de espiral, de tal forma que, de repente, alguém deu o grito, todos pararam, apanharam correndo a bola e os outros pertences, como camisa, roupas, e falaram: Vamos embora, vamos embora. E então, escapamos na corrida apressados. No caso, a tempestade estava ainda começando a se formar. Era uma hora estratégica, podíamos ficar ou fugir. E foi o que fizemos, fugimos e era isso mesmo que tinha que fazer. O fato é que quando se mostra alguma tempestade, forças estranhamente muito grandes entram em ação na natureza e tudo fica instável. Parece que não há o que se possa deter um raio quando este cai até o chão, rochas se fendem, árvores são destruídas, buracos ficam no chão revelando grandes alterações na vida, com pedras, vegetais, animais e seres humanos também. Já aconteceram casos, os mais terríveis, de casas sendo arrastadas, postes sendo arrancados, objetos pesados serem arrojados pelo vento e até pessoas serem deslocadas pela força desses ares, elementos naturais que parecem vir para destruir tudo e para manter toda a estrutura e infraestrutura que uma vida normal possa ter. Parece que às vezes é difícil. Parece que a natureza é uma orquestra que executa uma área musical de grande impacto quando solta esses fenômenos que ela tem. Quando se olha, então, para o que sobrou de uma tempestade, muitos ficam estarrecidos. Alguns têm crises nervosas, outros choram e outros se deprimem com o resultado que ficou. Mas podemos ver dois tipos de reação, porque há uma diferença, muita diferença, entre enfrentar-se uma tempestade crendo-se em Deus e não se crendo nele. Há uma diferença brutal entre quem é fiel a Deus e quem não é, entre quem é crente em Jesus Cristo e quem não conhece pessoalmente ao Senhor na hora de se enfrentar uma tempestade. Devido à tremenda força dos elementos da natureza que vem tirando as coisas fora de ordem, bagunçando tudo, ameaçadores porque não há entre nós, como seres humanos ilimitados, meios de determos tais desarranjos que surgem nesse mundo. Lembro-me, entretanto, que quando era jovem ainda e não conhecia o Senhor, interessando-me pela leitura do livro de Apocalipse da Bíblia, e lendo até que certos cataclismas estranhíssimos iriam cair sobre a terra, só para ilustrar mencionamos os fenômenos terríveis que ainda estão por acontecer, narrados em Apocalipse capítulos 8 a 9, onde lemos que algumas trombetas serão tocadas nos céus por anjos, marcando os tempos em que cairão sobre a terra. Diante da primeira trombeta, por exemplo,
Em Apocalipse 8:7 vemos que cairá sobre a terra fogo e sangue. Diante da segunda trombeta, um monte ardendo em fogo cai sobre o mar, matando a terça parte do que havia nele, inclusive navios, naus, barcos e tudo mais. Perante a terceira trombeta, uma grande estrela caiu sobre um terço das fontes de águas doces e dos rios, envenenando suas águas e matando a muitos homens, conforme se lê no capítulo 8, verso 10. A quarta trombeta é tocada e o sol, a lua e as estrelas são feridos e perdem um terço do seu brilho. Apocalipse 8:12. E diante da quinta trombeta, uma estrela cai dos céus e provoca uma abertura sobre a terra, de onde sai uma densa fumaça sobre a terra, que provoca, por sua vez, ser acompanhada de gafanhotos venenosos como escorpiões que atacarão pessoas sobre o mundo. Isso está escrito em Apocalipse 9, de 1 a 4. Eu temia, tinha medo do que estava lendo, porque tudo aquilo me parecia uma tempestade, um turbilhão de coisas que estavam descontroladas nesse mundo e que eu mesmo poderia ser atingido e infelicitado por alguma dessas catástrofes. E os tempos se passaram. Um dia aceitei a Jesus em minha vida. Louvado seja Deus, porque o Senhor foi trabalhando em meu coração e minha mente, e hoje posso dizer que quando leio o Apocalipse, já não há mais temor, porque abri os olhos e vi Apocalipse 9:4 dizer nas seguintes palavras: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Você já recebeu então em sua testa o sinal de Deus? Muitos sinais, tatuagens, marcas e etc. as pessoas fazem no rosto e outras partes do corpo, como mãos, pernas, pés, etc. Hoje em dia isso é comum, mas o sinal de Deus é um sinal especial, que somente Deus vê espiritualmente, e Ele mesmo marcou nas testas daquele que tem a Jesus Cristo em suas vidas, para livrá-los do mal. Males tais como cataclismas, catástrofes, mortandades, coisas semelhantes a estas, não farão mal nem dano algum aos que Deus aceitou e marcou com o sangue de Jesus. Vemos tal qual no Egito, onde se via que o anjo da morte passava naquela noite de Páscoa pelas casas e levava embora os primogênitos e deixava vivos que estavam em casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro em suas vergas nas suas portas. Assim também hoje, aqueles a quem o sangue do Cordeiro Imaculado de Jesus de Nazaré também são poupados de catástrofes terríveis que há por aí no mundo. Louvado seja Deus por isso. Jesus, uma vez no barquinho com os discípulos, ele estava dormindo e o barquinho jogava no mar da Galileia, espirrando água para cima e para baixo. O fundo do barquinho já estava encharcado d'água, mas o mestre não despertava. Ele orava pelas madrugadas adentro, ele caminhava quilômetros a pé, tomando um sol escaldante sobre a cabeça, subia e descia montes, pregava, orava, aconselhava, dava atenção aos pequeninos, às crianças, abençoava ao povo. Ele jejuou certa vez por 40 dias seguidos. E naquele dia, lá estava no barco, ele estava cansado e com sono. Ele precisava daquele descanso. E ele sabia que os discípulos iam ter dificuldades com a tempestade. Sabia, como Deus sabe também, das suas e das minhas. E ele não deixou de dormir por causa disso. E ele não ficou nervoso com a agitação do mar e nem com os discípulos. Ele, Jesus, é cheio de coragem e quer que nós sejamos assim também. Por que sois tão tímidos? Disse ele, ainda não tendes fé? Se você deseja receber esta fé que agrada ao Senhor Jesus, digo agora a você para orar comigo nas seguintes palavras. Senhor Jesus, peço-te que tu venhas estar comigo nas tempestades da minha vida. Eu te peço que tu repreendas os ventos e o mar. Eu te peço, Senhor, que tu me salves hoje de todas essas coisas, agora e para todo sempre. Em teu nome te peço, Senhor. Amém.
Cristo acalma a tempestade do grande, do grande, do grande mar. Cristo acalma a tempestade quando o mar agitado está. Oh, não temas, pois o mar sim e o vento ouvem sua voz. Se o vento tem soprado forte e o mar agitado está, e seu barco parece que assim vai afundar. Oh, não temas, hoje aqui no seu barco Cristo está, e a tempestade do mar vai acalmar. Cara de mar, Aquieta de vento, e então houve bonança no mar. e tudo então se acalmou quando ele ordenou. Cristo acalma a tempestade quando o mar agitado está. Oh, não temas, pois o piloto do barco é o Senhor. Cristo acalma a tempestade quando o mar agitado está. Oh, não temas, pois o mar sim e o vento ouvem sua voz. Cristo acalma a tempestade quando o mar agitado está. Oh, não temas, pois o mar